E não estaremos orando para Deus abençoar a palavra, mas estaremos orando para que Deus continue enchendo a boca do servo dele, a usá-lo com sabedoria, com entendimento, com independência, unção. E que cada palavra, irmãos, que sair da boca do servo dele, você possa guardá-la ela no seu coração. Que você possa guardar, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que nós guardamos a sua palavra no nosso coração, para que eu não venha pecar contra o pastor, para que eu não venha pecar contra o evangelista, o presbítero, o diácono, para que eu não venha pecar contra ti, Senhor, para que eu não venha pecar contra ti, Senhor. Quem de vós é maior ou é menor? No reino do céu nós temos que se tornar que nem uma criança, para olhar nos olhos e dizer: me perdoa, me perdoa, me perdoa. Se eu pequei contra ti, me perdoa. Se tu não te tornar como uma criança. Você já bateu numa criança, irmão? Claro que já, que é pai, que repreende, que é tio, que quer. Espírito de Deus. A criança logo em seguida já te olha e diz assim: quer brincar comigo? Pega o meu brinquedinho aqui. É rápido. Nosso Deus e nosso Pai, uma vez mais eu chego na tua presença, Pai amado. Tens liberdade, Deus querido, de me repreender. Tens liberdade, Deus amado, de colocar a tua palavra, Senhor Deus, no meu coração, para que eu não venha pecar contra ti, Senhor. E que nesta noite nós possamos, Deus amado, sair daqui mais revestidos, com nossa, Senhor Jesus, vasilhas mais cheias do teu Espírito, da tua bondade, Deus, da tua misericórdia, Pai, para eu não pecar contra ti. Amém, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os irmãos estão alegres com Jesus, irmãos? Amém. Nós vamos ler aqui em 2 Samuel. A palavra do Senhor se encontra em 2 Samuel, capítulo 22. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade que Ele me concede mais uma vez nessa noite, de poder, juntamente com os irmãos, compartilhar com cada um acerca da palavra do Senhor. Me sinto honrado, me sinto feliz, mas também eu me sinto apertado. Todas as vezes que eu ganho essa oportunidade, sabendo eu que temos irmãos e irmãs muito mais capacitados, com muito mais unção ou preparo, eu me sinto apertado entre os irmãos, mas eu sempre procuro glorificar e exaltar o nome do Senhor, compartilhando com a igreja aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Amém, irmãos? Amém. Que os irmãos nos ajudem a dar glória a Deus nessa noite e que o nome do Senhor seja exaltado mais uma vez nesse lugar. 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, da palavra do Senhor nosso Deus. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8, da palavra do Senhor nosso Deus. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos: tomar-te-ei da malhada, de trás das ovelhas, para que fosses príncipe
sobre o meu povo e sobre Israel. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero trazer aqui um tema para os irmãos, separado em meio aos irmãos para uma grande obra. Estamos falando de Davi, um servo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, um homem ao qual, ao seu tempo, foi um grande estadista, um grande político, um grande guerreiro, um grande homem que até hoje é mencionado em todas as partes do mundo, principalmente em Israel. É sobre Davi que iremos falar com a igreja nesta noite. Sobre este homem que foi um grande guerreiro, um grande escritor, um grande músico, um grande tocador, um homem que venceu adversidades, venceu guerras, grandes batalhas, e o nome do Eterno, através da vida de Davi, foi glorificado. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas nem sempre, no início da sua trajetória, no início da sua jornada, antes de se tornar conhecido, antes de se tornar uma pessoa diante dos olhos daquela nação, Davi era um homem ou uma criança que ficava ali servindo ao seu pai, apacentando as ovelhas do seu pai. E esse Davi, em decorrer da sua vida, foi sempre um jovem deixado de lado, foi sempre um jovem esquecido, foi sempre um jovem que ficava fora das conversas, que ficava fora das reuniões, que ficava fora das comemorações, ficava fora muitas das vezes da própria casa, andava sempre apacentando as ovelhas do seu pai. É sobre este jovem que no início ninguém o valorizava, é sobre este jovem que no início ninguém dava o devido crédito ou o devido valor para ele. É sobre este jovem que nós vamos falar nessa noite. Talvez você foi da mesma forma, está vivendo da mesma forma, desacreditado pela família, desacreditado pela nação, desacreditado pela cidade, pelo município, pelos vizinhos, pela rua onde você mora, pelo bairro que você reside. Mas nesta noite, eu tenho uma certeza no meu coração que Deus vai fazer uma obra e o nome dele ainda vai ser exaltado e vai ser glorificado através da vossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É sobre esse rejeitado, rejeitado pela família, rejeitado pela sua estatura, rejeitado pela cor do seu cabelo, pela cor da sua pele, rejeitado pela sua idade, pela sua aparência, rejeitado pela sua formação, rejeitado pelos seus irmãos. É sobre esse Davi, o rejeitado, que nós vamos falar nessa noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. E talvez você está vivendo a mesma rejeição, talvez a sua família não te valoriza, talvez a sua cidade não te valoriza, aqueles que estão mais próximos de você não te valoriza. Mas nesta noite, o curso da sua história pode ser transformado neste lugar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos irmãos estão crendo nisso, irmãos? Aleluias. Davi enfrentou, irmãos, desafios. Davi enfrentou lutas. Davi enfrentou a solidão familiar. Davi enfrentou a rejeição dos seus irmãos. É triste quando somos rejeitados. É triste quando enfrentamos esses desafios em nossa vida de rejeição, de sermos ignorados só por causa da nossa aparência, só por causa da nossa estatura, só por causa da nossa condição financeira, só por causa da cor da nossa pele, pela cor do nosso cabelo. É triste quando somos rejeitados por circunstâncias
mas muitas das vezes o homem nos rejeita, muitas das vezes os nossos amigos nos rejeitam, muitas das vezes até a sua família te rejeita, mas existe alguém que não te rejeita, existe alguém que está sempre contigo, existe alguém que está sempre ao seu lado, existe alguém que está sempre te direcionando, existe alguém que está sempre te guardando, e Ele está, como foi dito aqui nesta noite, no centro desta igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali esse Davi, ainda no início da sua trajetória, sem fama, sem nenhum tipo de batalha vencida, rejeitado ali, escondido no mato, escondido no fundo do sítio, ali cuidando das poucas ovelhas do seu pai. E ali eu vejo isso como um processo na vida de Davi. A rejeição dos seus irmãos, essas dificuldades que ele enfrentou, esse isolamento que ele viveu, eu vejo ali que foi um processo. E enquanto ele estava ali sendo rejeitado, mas ali onde ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas, ele estava vivendo um processo onde ele pegava sua harpa e dedilhava, e ali a inspiração do Espírito de Deus vinha sobre ele, e ali ele começava a louvar o Senhor, ele começava a receber ali da parte de Deus algo que, se ele estivesse no meio da sua família, ele não receberia. Mas por causa da rejeição, por causa do isolamento, ele ficou retraído, mas ficou ali naquele ambiente, olhando para as ovelhas, mas ao mesmo tempo aprendendo com Deus. Ao mesmo tempo que ele vigiava as ovelhas, Deus preenchia no seu coração o vazio que ele sentia. Deus preenchia no seu coração a necessidade que ele tinha. E talvez você, da mesma forma, está enfrentando essas dificuldades, mas Deus nos manda dizer a você: Ele vai preencher este vazio que está no seu coração nesta noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mesmo que você está isolado, mesmo que você esteja lá no fundo, reservado, ninguém te vê, ninguém te olha, ninguém te escuta, mas o Senhor, Ele está vendo você, as suas atitudes, Ele está contemplando as suas necessidades. Do alto céu, Ele está vendo a sua necessidade nesta noite. Ele sabe que você está sendo rejeitado, mas Ele não te rejeita. Ele sabe que você está sendo isolado, mas Ele não te isola. Ele sabe que você está sendo deixado de lado, mas Ele está sempre contigo. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Davi ali, passando por esses desafios, rejeitado pela família, ainda no início da sua trajetória, mas ele cuidava com prazer das poucas ovelhas do seu pai. Cuide daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Muitas pessoas, talvez via na época, eu como dirigente aqui dos adolescentes, um grupo pequeno, pequenas ovelhas, como Davi cuidava ali, mas procuramos fazer o melhor, cuidando das ovelhas do nosso pai. Procuramos exercer uma função, mesmo as ovelhas sendo poucas, mas procuramos ali exercer um trabalho para a glória do nome do Senhor. Assim era Davi, mesmo cuidando de poucas ovelhas, não deixava faltar água para elas, mesmo cuidando de poucas ovelhas, não deixava faltar pastos verdes para ela, mesmo cuidando de poucas ovelhas, ele sempre estava vigiando elas, mesmo cuidando de poucas ovelhas, mas ele sempre estava direcionando essas ovelhas no final da tarde para o aprisco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Guardava as ovelhas, vigiava as ovelhas, e isso era Deus trabalhando na vida de Davi. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida nesta noite. Através dessa rejeição, Deus está trabalhando na sua vida. Através desse isolamento, Deus está te ensinando algo. Aprenda com Deus, mesmo lá no meio do mato.
aprenda com Deus aquilo que Ele quer te ensinar. Porque através disso, Ele vai te usar para desafios maiores. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi, ele estava ali. E muitas das vezes nós ficamos sem saber. Porque Deus escolheu Davi entre os seus irmãos. Porque Deus escolheu Davi, sendo ele o menor da casa de seu pai. Sendo ele um pastor de ovelhas. Sendo Davi um homem, uma criança sem experiência alguma, tendo irmãos com aparência bonita, tendo irmãos estudados, tendo irmãos mais capacitados e experientes na vida, porque Deus escolheu aquele que não tinha nada, porque Deus tem um plano e Ele não vê a pessoa por fora, mas Ele vê o interior da pessoa. E Ele está vendo o seu interior, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele está vendo o seu, esquadrinhando o seu interior nesta noite. Ele está vendo o profundo onde eu não vejo. Ele está vendo, louvado seja o nome santo do Senhor. E ali estava Davi, menor da casa do pai, cuidando das ovelhas do pai, como pastor de ovelha. Estava ali Davi, um rejeitado até mesmo pelo seu pai, chamado Jessé, que não via em Davi nenhum tipo de potencial. Mas Davi permanecia fiel, mesmo não vendo potencial, às vezes pelo seu pai Jessé, mesmo não vendo potencial pelos seus irmãos, mesmo ele não vendo ali ninguém falando bem dele, ninguém se alegrando com ele, mas ele permanecia fiel naquilo que Deus o colocou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Permaneça fiel com Deus naquilo que Deus te colocou neste ano. Permaneça fiel com Deus naquele propósito que Deus colocou no seu coração. Permaneça fiel com Deus naquilo que Deus te chamou. Louvado seja o teu santo nome. E ali estava este homem, esse jovem chamado Davi. Este jovem que foi separado. Ali, cuidando das ovelhas, este jovem, ele alimentando aquelas ovelhas, nunca imaginou que um dia chegaria um profeta na sua casa. Somente exercia a sua função, somente ele exercia o seu trabalho e fazia um trabalho bem feito. E não imaginava que um dia um profeta o procuraria. Mas ali Deus ordenou o profeta. E esse profeta veio pela ordem de Deus, destinado à casa de Jessé. E chegando à casa de Jessé, este profeta, trazendo uma palavra da parte de Deus, os seus familiares se preocuparam, porque muitas das vezes, quando um profeta se aproximava, nem sempre ele trazia uma palavra de conforto, nem sempre um profeta trazia uma palavra de encorajamento. Muitas das vezes, este profeta trazia uma palavra de correção, uma palavra para corrigir a situação. E ali então se preocuparam com a visita do profeta. Mas ali o profeta se anunciou e disse qual era a sua missão naquele lugar. E então Jessé mandou que entrasse os seus filhos. Entrou o seu primeiro filho, chamado Eliabe. E ali Jessé, crendo que Eliabe seria um escolhido da parte de Deus, se enganou, porque Deus colocou no coração do profeta, dizendo que aquele homem não seria o rei. E ali entrou o segundo, chamado Abinadab. Ali entrou o terceiro, chamado Simeia ou Samar.
ali entrou um quarto chamado Natanael, e ali eu creio que a preocupação no seio daquele lar estava aumentando, porque cada um que passava, nenhum deles era escolhido. E ali entrou então, depois de Natanael, Radai, e o sexto que entrou ali foi o Ozen. E entrando ali todos os filhos, o profeta disse: nenhum desses foi o que Deus mandou que eu ungisse. Nenhum desse vai receber honra por parte de Deus. Nenhum desses foi capacitado por Deus para a obra que ele tem a realizar na vida de Israel. Nenhum desses tem a condição. Muitas das vezes, como os irmãos bem sabem, eu sou ali do estado de Minas Gerais. E ali, muitas das vezes, eu participo de alguns grupos de amigos. E quando eu digo que aqui na cidade de São José do Norte, no estado do Rio Grande do Sul, hoje eu me encontro com o título de presbítero no meio da sua igreja, trabalhando com os irmãos. Muitos dali não acreditam que eu cheguei aqui e Deus me levantou, me ungiu para presbítero. Muitos acabam às vezes até dizendo: deve ser uma igreja xing-ling. Tem essa mania de dizer dessa forma. Deve ser qualquer igreja. Eu não. Na mesma igreja que eu saí de Montes Claros, é a mesma assembleia, é a mesma missão, é a mesma denominação que eu congreguei aí por mais de 20 anos. É a mesma igreja. E o pessoal, muitos deles não acreditam. O que Deus faz na vida do homem era assim na vida desse Davi. Seus irmãos não acreditavam. Seus irmãos não acreditavam naquilo que Deus poderia fazer na vida dele. Talvez você também está assim nessa condição. Muitos dizem para você: você não vai chegar lá, você não vai chegar lá. Mas Deus mostrou ali os seus irmãos, a sua família, que quando Ele quer, não importa onde esteja, que quando Ele quer, não importa onde você mora, não importa onde você reside, não importa a sua condição, não importa a sua aparência, quando Deus quer te levantar, Ele te levanta para a glória do seu santo nome. Louvado seja o nome santo do Senhor. E existem pessoas aqui que Deus vai levantar nessa noite. Não importa a sua cor, se você é ruivo, se você é pequeno como Davi era, não importa se você é diferente dos seus irmãos. Quando Deus tem uma promessa, Ele cumpre, não importa onde, não importa a circunstância. É verdade, Deus. Vivi ali na cidade de Montes Claros por 20 anos, aonde Valquíria nasceu, aonde João nasceu. Tinha o título de cooperador. Já limpei banheiro da igreja por 5 anos, juntamente com Valquíria. Já limpei os bancos, lá são de madeira, já lixei, já higienizei. Muitas das vezes, irmãos, a gente, ou Deus nos levanta numa posição. Muitas das vezes, por trás desse levantar de Deus existe uma história. Por trás do levantar de Deus na vida de Davi, existia uma história. Enquanto na casa de Davi todo mundo estava rindo, todo mundo estava dialogando, contando besteira, contando vantagens, Davi estava pegando experiências lá. Davi estava lá aprendendo. Davi estava na faculdade de Deus. Muitas das vezes as pessoas só olham assim: ó, pastor Marcos chegou lá, pastor Neném chegou lá, presbítero José chegou lá, pastor Sérgio chegou lá, presbítero Guilherme chegou lá. Mas ninguém sabe a trajetória, ninguém sabe como Deus trabalhou na vida desses homens. Deus está trabalhando na sua vida, e no futuro você também vai estar
falando do Evangelho de Deus e mostrando que ele tem poder para fazer aquilo que o povo não acredita. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi assim na vida dele. Davi foi honrado por Deus e foi honrado no meio dos seus irmãos. É assim que Deus faz. É desta forma que Deus trabalha. Deus honra, Deus capacita, Deus renova, Deus transforma. E Davi passou por esse processo. E essas experiências que Davi adquiriu, essas suas habilidades, acabaram levando Davi para o sucesso. Muitas das vezes, nós, como eu disse, ignoramos os irmãos que às vezes estão na portaria, ignoramos os irmãos ou as irmãs que estão na cantina, ignoramos muitas das vezes os irmãos e as irmãs que estão no som, que estão ali atrás da aparelhagem ali para aumentar o volume ou diminuir. Muitas das vezes nós não olhamos com os bons olhos para algumas pessoas, mas é isso que aconteceu na vida de Davi, é isso que aconteceu na minha vida, é isso que tem acontecido na vida de muitos. Mas Deus está te honrando, Deus está te levantando, Deus está te separando, Deus está te ungindo para coisas grandes. E ali, com aquela experiência, ou com aquela posição que Deus o colocou ali, através do seu pai Jessé, cuidando das ovelhas do pai, apareceu ali um urso. Apareceu ali um urso, os irmãos bem sabem. Existem várias espécies de urso. Eu não sei qual foi a espécie que apareceu ali naquele momento, mas penso eu que não era qualquer urso. Era um urso, penso eu, muito grande. Penso eu que este urso tinha grandes garras, força tremenda, que esse urso estava preparado para agir de conformidade com o que fosse necessário para destruir qualquer pessoa que estivesse à sua frente e que o atrapalhasse a comer uma daquelas ovelhas. Mas ali Davi, sendo ungido e separado por Deus, no meio dos seus irmãos, para uma grande obra, conseguiu vencer o urso, conseguiu vencer o leão, um bicho astuto, esperto, valente, também com grandes garras, uma mordida com um peso de várias toneladas. Mas aquele leão e aquele urso talvez não sabia que Davi era ungido de Deus. Talvez aquele leão e aquele urso não sabia que Davi era um separado de Deus. Talvez as pessoas ou o inimigo das nossas almas tem se levantado contra muitos de nós, tem se levantado no seio dos nossos lares, tem se levantado em meio a enfermidades. Mas você tem que se lembrar nesta noite que você é um vaso separado. Você tem que se lembrar nesta noite que você é um vaso ungido. Você tem que se lembrar nesta noite que você não é qualquer um. Você foi separado em meio a esta cidade, em meio a este bairro, em meio a este estado, em meio a este país. Você foi separado por Deus. Aleluia. Mas não foi para qualquer coisa. Deus te separou para uma grande obra. Deus te ungiu para uma grande obra. Deus te separou para um grande serviço, ao qual Ele vai ainda te usar para a glória do seu santo nome. Ali Ele matou o urso, ali Ele venceu o leão, ali Ele venceu aqueles animais, enquanto seus irmãos estavam na casa, sem preocupação. Enquanto seus irmãos estavam na casa, frequentavam a casa, andavam na casa, viviam na casa, mas não eram ungidos, não eram separados, não eram preparados. Muitas pessoas estão na casa de Deus,
não vou dizer que aqui, mas em várias outras regiões, muitas pessoas até estão na casa, estão vivendo, compartilhando ali das coisas da casa, estão ali convivendo com os irmãos na casa, batendo papo, cumprimentando, abraçando, mas muitas das vezes, esses que estão na casa, não estão preparados para fazer ou realizar aquilo que Deus tem para ele. Deus está chamando você para uma preparação maior nessa noite. Deus está chamando você nessa noite a se preparar melhor. Você que se encontra na casa, mas só senta e levanta para ir embora. Deus está te chamando nesta noite, no dia de hoje, neste novo ano, para um trabalho mais sério, para uma vida mais séria, diante da sua presença, porque grandes coisas Ele tem para você. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Davi estava trabalhando. Deus, Ele chama e separa e unge aqueles que trabalham. Continue louvando ao Senhor cantando os hinos das harpas. Continue louvando ao Senhor cantando esses louvores que você canta. Continue anunciando o Evangelho. Continue pregando. Continue distribuindo folhetos. Continue pregando nas denominações, nas igrejas, nas rádios. Continue exercendo a função que Deus te chamou. Porque Deus, Ele unge e separa aqueles que estão trabalhando. Louvado seja o nome santo do Senhor. Davi não ficava à toa. Davi sempre cuidava. E quem cuida de animais, irmãos, de ovelhas ou outro tipo, os irmãos sabem que, aleluia, é trabalhoso. Os irmãos sabem. Os irmãos sabem que é trabalhoso cuidar de animais. É trabalhoso cuidar de ovelhas. Eu nunca tive criatório de animais. Já tive alguns cachorros. E é trabalhoso. Tem que tomar banho. Tem que limpar as suas necessidades. Tem que alimentar. Tem que zelar, banhar, cuidar. Colocar num ambiente seguro, protegido. Não é fácil cuidar, irmãos. Mas Davi estava ali cuidando, enquanto os seus irmãos estavam descuidados. Davi estava zelando, enquanto os seus irmãos estavam dispersos. Davi estava exercendo uma função, enquanto os seus irmãos estavam de cabeça para cima, sem se preocupar com nada. Mas Davi permanecia fiel. Permaneça fiel. Permaneça fiel. As lutas são grandes. Venha o levantar do urso. Resista a ele. Venha o levantar do leão. Resista a ele. Permaneça firme. Porque isso são somente experiências que Deus está te dando para você vencer o principal. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali estava. As suas experiências fez ele vencer o gigante. A palavra de Deus nos revela que por 40 dias aquele gigante estava zombando de Israel. Estava ali falando todos os dias, 2 vezes por dia, por 80 vezes, estava afrontando o povo de Israel. Mas aquele homem, chamado Golias, por mais que ele fosse grande, na sua estatura, por mais que ele fosse preparado para a guerra, para a batalha, tivesse mais experiência, como soldado, como guerreiro, por mais que ele tivesse uma armadura consigo, uma certa proteção, uma certa capacidade, mas nós vimos dentro da palavra do Senhor que este gigante, depois de ser vencido,
ele fez que a vida de Davi, do servo do Senhor, se alavancasse, se crescesse, através da morte do urso e do leão. Ainda Davi era simplesmente Davi, mas depois que ele venceu o gigante, a história da sua vida foi transformada, a história da sua vida foi mudada, o seu ministério foi mudado, a sua chamada foi mudada, a sua vida foi mudada. Ele venceu pelo poder do nome do Senhor, e nós vamos vencer pelo poder do nome do Senhor. Os soldados ali pela afronta daquele guerreiro estavam amedrontados, estavam despreparados. Aqueles soldados, dentro de 20, 30, 40 dias, queriam vencer o gigante, sem nenhum deles ter a coragem e a capacidade de enfrentar o gigante. Nós temos que enfrentar as nossas lutas, nós temos que enfrentar as nossas batalhas, nós temos que enfrentar as nossas barreiras. As coisas não caem do céu, você tem que lutar, você tem que correr atrás. Você quer vencer, você tem que ter atitudes. Deus, Ele abençoa as atitudes. Nada vem do alto sem você ter uma atitude. Você tem que dar o primeiro passo, você tem que fazer algo primeiro, e Deus vai abençoar através da sua atitude, e vai realizar coisas grandes e impossíveis para muitos, mas para Ele, a possibilidade que Ele tem de realizar o impossível na sua vida é certa. Por mais que eles não creiam, ou muitos não acreditem, mas aquilo que Deus tem para fazer não depende da crença de ninguém, não depende daquilo que os outros pensam. Se Deus tem um projeto e tem um plano na sua vida, aquilo que Ele te prometeu vai se realizar. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ali estava aquele homem chamado Davi, ungido na casa do Pai, entre os seus irmãos, separado, ungido. E mesmo separado e ungido, ainda ele levou anos para se tornar ou para cumprir as suas promessas, ou as promessas de Deus na sua vida. Como eu disse aos irmãos, muitas das vezes pelo amor, não por interesse, pela a vontade de contribuir, não para aparecer, mas estávamos ali, como eu disse, limpando os bancos da igreja, lixando e envernizando, limpando os banheiros, por vários anos. E existiam promessas na minha vida, que demorou anos. Eu sou crente desde 1996. O projeto de Deus tem se realizado na minha vida nos últimos 5 anos, de lá para cá. Tem coisas que vai demorar, tem coisas que não é quando você quer, tem coisas que não é quando você acha que vai ser, tem coisas que não depende de você, depende da hora de Deus, da vontade de Deus, do projeto de Deus, mas que vai realizar, vai. Por mais que ninguém acredita, por mais que ninguém ponha fé, ponha crédito, eu sou prova disso. Os irmãos são prova disso. Os irmãos que estão aqui embaixo são prova disso. O que Deus faz, da onde Deus te tirou, da onde Deus te buscou, da onde Deus se separou, da onde Deus te posicionou, na posição que Ele te colocou. Não foi você que conquistou com a sua força. Você conquistou porque Deus tinha um projeto na sua vida. E o projeto de Deus realizou. Vai continuar sendo realizado. E o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. E ali então, Davi, ao qual ninguém acreditava, ao qual ninguém lhe dava valor,
Davi, em um momento da sua história, da sua vida, Davi, fugindo de Saul, se escondeu numa caverna. E ali naquela caverna, nos diz a palavra do Senhor, que Davi, ele constitui um exército no meio daquela caverna, aonde diz a palavra do Senhor, que ali naquela caverna só existia homens que se achavam endividados, apertados. Está escrito em 1 Samuel 22:2, que só existia homens endividados e apertados, só existia homens amargurados de espírito. E Davi se fez chefe, e eram com eles 400 homens, amargurados de espíritos, também desvalorizados, endividados, apertados, mas Davi se fez chefe deles. Davi não olhou as condições que aqueles homens tinham, porque Davi aprendeu com Deus que ele também não tinha condição alguma. Davi também aprendeu com Deus que ele também não tinha capacidade nenhuma. Davi também aprendeu com Deus que ele foi pego no meio do mato para ser separado e ungido. E assim também Davi, depois que aprendeu tudo isso na escola de Deus, no processo de Deus, ele fez o mesmo com aqueles 400 homens. Cuidou daqueles homens apertados, cuidou daqueles homens endividados, cuidou daqueles homens que estavam com seu espírito abatido e se fez chefe deles. É assim que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Talvez essa é a sua condição. Você se encontra numa condição que você não acredita que Deus tenha condição de te tirar dessa condição. Mas eu te digo nesta noite, Deus tem a condição e Ele quer te tirar dessa condição que você está, para colocar você na condição que Ele deseja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Davi foi colocado, assim como aqueles 400 homens foram colocados, Deus quer te colocar também nesta posição. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Davi ali, ele consultava sempre a Deus nas suas decisões de guerra, nas suas decisões pessoais. Davi tinha com ele um homem chamado Natã, profeta. Tinha com ele um amigo chamado Jonatas. Davi tinha com ele companheiro, para que na hora que ele precisasse de um auxílio, tinha alguém ali que trazia uma palavra. E os irmãos estão bem aqui, saciados, porque temos aqui grandes homens, capacitados, preparados, ungidos, para trazer no seu coração a palavra de Deus, para a necessidade que você está enfrentando nos dias atuais. E aquele homem, chamado Davi, após ouvir por 80 vezes, sabendo Davi que o gigante Golias tinha enfrentado o povo de Israel no monte, o povo de Golias no outro, embaixo um vale, e nos diz a palavra do Senhor, que o gigante, cada vez mais que ele afrontava o povo de Israel, mais ele aproximava. Cada vez mais que o povo de Israel era afrontado pelas palavras do gigante, o gigante descia daquele monte em direção ao vale, para chegar ao monte aonde estava o povo de Israel. E enquanto esse gigante descia, ou melhor dizendo, chegou ali no vale e estava subindo em direção ao povo de Israel, cada dia mais um passo, cada dia mais um metro, e o povo, soldados de Israel, tremendo pela
a armadura ou a capacidade e as condições que eles viam no gigante, se esqueceram da capacidade do Deus que eles serviam, do Deus da nação. E talvez você também está vendo o gigante no vale, que já desceu daquele monte e está subindo o gigante na sua direção. E talvez você, da mesma maneira que aqueles soldados, está deixando este gigante se aproximar cada vez mais de você, está deixando o gigante criar força e se aproximar da sua vida. Eu quero dizer para você nesta noite: não deixe que o gigante se aproxime, porque cada vez que ele se aproxima, mais força ele adquire. Cada vez que ele se aproxima, mais forte ou maior ele vai ficar diante dos seus olhos. Mas quando você descer também do monte, aonde você se encontra, na oração, no jejum, na consagração, você vai descer e vai dar de cara com o gigante, mas você não vai temer, porque você tem a certeza que Deus te separou, que Deus te ungiu e que Deus te capacitou. E então você vai descer com coragem para vencer este gigante. Aleluia! E assim então, o gigante filisteu estava descendo do monte, e o povo de Israel estava ali tremendo. Mas Davi, ao ver aquele gigante, Davi faz algumas perguntas para aquele povo: quem é este incircunciso? Quem é esse desviado? Quem é esse incapacitado? Quem é esse que, apesar de ter estrutura, mas não tem unção, não foi separado? Quem é esse para afrontar o povo de Israel? E ali então, Davi faz essa pergunta. Mas nós vemos que Davi, antes de descer o monte, Davi ouve ali algumas vozes que tentaram repreender a vida de Davi. Ouve ali a voz do seu irmão: o que você está fazendo aqui, Davi? Com quem se deixou as poucas ovelhas do meu pai? Apareceu ali, além da voz do seu irmão, a voz de Saul: você não tem condição de vencer. Toma aqui minha armadura, toma aqui o meu escudo, a minha